Bom, gente, um prazer muito grande. Aí mais uma live que a gente tem aí a XP nos ajudando bastante, né? Desde a pandemia, um monte de conteúdo legal, então a gente acaba trazendo muita gente bacana para poder falar de educação financeira, que a gente adora, né? Mais de 16 anos médios aí de educação financeira na veia, trabalhando em grandes bancos e especialmente na área de private banking. E a gente traz aqui um tema muito legal, nossa primeira live, inclusive, de ESG, se não me engano, para a rede B2B, que a gente titula os escritórios, né, da XP. Então, a S6 Investimentos é um escritório credenciado pela XP, a gente fica muito orgulhoso pela parceria, né? E está recebendo hoje a Beatriz Vergueiro e a Marina Cansado. Muito obrigada pela presença, meninas. Eu vou falar um pouquinho aqui da Marina e a Ariane, que é a minha sócia também, que está comigo aqui nesse bate-papo bacana, vai falar também um pouquinho da Bia, tá? Então, a Marina, ela é head de Sustainable Wealth, é isso, Marina? Na XP. Isso mesmo. Legal. Então, a gente tem o primeiro private do Brasil que cria aí uma área específica para olhar dimensões sociais e ambientais à gestão de patrimônio. Isso é fantástico, né? E a Marina também realizou o primeiro evento internacional de investimentos sustentáveis no Brasil, chamado Converge Capital Conference. Uma honra, Marina, te receber aqui conosco, viu? Obrigada pelo convite. Eu queria também dar boa noite, né, a Beatriz, Marina, Gabriela, a todos os clientes, né, agradecer por essa live de hoje e apresentar a Beatriz Vergueiro, né. A Bia, ela é head de produtos de ESG, ela se juntou à XP em 2018 para trabalhar na área de Corporate Private Banking, Investment Banking. Possui mais de 7 anos de experiência e trabalhou em empresas como a Stone, Somos Educação, Banco BR Partners e Arezzo. Muito bem, meninas. Bom, assim, é um tema... Na realidade, eu até estava conversando aqui em off, né, e o pessoal que está ouvindo um pouquinho, mas é um tema que a gente acaba falando muito, que vai e volta, né? Agora a ESG veio para ficar, né? Aqui no Brasil a gente fala também ASG, certo? É uma sigla também que a gente acaba trazendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pilares, e talvez aí já vou jogar um pinga-fogo, né? As empresas que aplicaram, a gente vai falar dos pilares, mas que aplicam os pilares, elas saíram muito bem aí durante a pandemia. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, a visão de vocês. Aí tá com vocês, meninas. Meninas, vocês se importam se eu mostrar um material agora super rapidinho? Maravilha, pode. Perfeito. A ideia é mostrar um pouco do conceito geral ESG e aí Perfeito. depois eu vou entrar a fundo em alguns motivos pelos quais as empresas integram boas práticas ESG hoje. Então, quais são os atrativos, né? Tá. Só uma observação importantíssima, a gente está aberto a perguntas, tanto abertas, né, quem quiser se manifestar, tanto no anônimo ali, no Q&A que tem ali, tem uns balãozinhos ali, é só clicar, perguntar e a gente está à disposição aqui, tá bom? Por favor, Bia. Perfeito. Então, o que é ESG? O ESG é uma nova ótica de análise de investimento. Quando a gente fala de ESG, em português é ASG, né, que significa ambiental, social e governança, como que a gente consegue aprofundar em cada uma dessas três dimensões? Quando a gente fala do E, que é o environmental, o ambiental, como que a empresa consome os recursos naturais e como essa empresa também ela emite poluição e resíduos. Quando a gente fala ali do pilar ambiental, é como a empresa se relaciona com os funcionários dela, então, tendo certeza de que todos os funcionários têm a mesma oportunidade, se o time é diverso e incluso, então, como são os compromissos da empresa com esses colaboradores, e também tem um viés de impacto social, então, qual que é a relação da empresa com a comunidade que ela está inserida. Isso é basicamente o pilar social. E quando a gente fala de governança, governança é o pilar que ele dá coerência e robustez para as práticas e para o posicionamento da empresa, né? Então, esse pilar ele é muito importante para dar transparência e segurança para todos os stakeholders da cadeia.
Então, sejam eles investidores, consumidores, enfim, ou colaboradores. Então, quando a gente fala que o mundo precisa de um novo framework, o que significa isso? Significa que antes, para tomar decisões de investimento, basicamente eram analisados só risco e retorno financeiro. Então, através dessa nova ótica, a gente passa a analisar risco, retorno financeiro e também o impacto socioambiental gerado por aquela companhia. Então, o que a gente brinca é que deixa de ser o capitalismo dos shareholders e passa a ser o capitalismo de todos os stakeholders. Então, você deixa de gerar valor a longo prazo só para o acionista e você passa a gerar a longo prazo para todos os stakeholders, sejam eles acionistas, clientes, fornecedores, meio ambiente, governo, enfim, todos os elos envolvidos naquela cadeia de valor. O que o ESG não é? Então, agora que a gente já explicou um pouco do conceito geral, eu vou falar alguns dos principais mitos sobre ESG. Então, o ESG não é novo. Os principais fundos de ESG foram lançados em 1970. O ESG não é filantropia, então não é necessário abrir mão do retorno financeiro para incorporar aspectos ESG nos fundos e nos produtos de investimento. O ESG também não é sustentabilidade corporativa, então, embora o ESG ele englobe sustentabilidade corporativa, o ESG é uma metodologia de análise e seleção de ativos criada pelo mercado financeiro, tá? Para incorporar esse impacto socioambiental das empresas e dos ativos nessa análise e seleção de investimentos. E o ESG não é produto, ele acaba se materializando em produtos, né? Ele é incorporado na construção e elaboração de produtos, mas ESG não é uma classe de ativo, não é uma classe de produto. E o ESG não é facilmente rotulável, né? ESG não é binário. Então, não existe uma maneira certa de você fazer ESG, né? Não existe também algum selo em que você possa, algum certificado que você tire e que signifique que você é ESG. Então, o ESG ele tem várias maneiras de serem incorporadas, várias maneiras de serem abordadas, e depende de cada setor, cada indústria e cada tipo de empresa. E quando a gente fala aqui do universo de Sustainable Finance, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre investimentos responsáveis, investimentos sustentáveis e investimentos de impacto. Esses três nomes são coisas diferentes, tá? Então, agora eu vou abordar um pouco também o que é cada uma dessas caixinhas. Quando a gente fala de investimentos responsáveis, é quando você integra o ESG basicamente com uma análise de gestão de risco. Então, essa abordagem, ela basicamente traz essa visão de integração do ESG para prevenir eventuais riscos. Quando a gente fala de investimentos sustentáveis, também existe essa visão de integrar o ESG para a gestão de risco, mas existe também o screening positivo, que é basicamente você premiar empresas que têm boas práticas em ESG no valuation, né? Então, o valuation da companhia acaba sendo maior porque ela tem boas práticas ESG e, de alguma maneira, essa abordagem acredita que isso possa refletir no preço daquela companhia. E dentro dessa classe de investimentos sustentáveis, também tem os investimentos temáticos, em que a gente tem os investimentos que abordam igualdade de gênero, os green bonds, social bonds, então são todos esses títulos carimbados, né, que você tem um recurso carimbado para uso ecoeficiente. Então, toda essa classe entra dentro de investimentos temáticos. E quando a gente fala de investimentos de impacto, assim, uma empresa de impacto, ela precisa necessariamente resolver algum problema, seja ele social, seja ele ambiental. Então, a empresa, ela precisa gerar um impacto. Ela precisa, de fato, ter isso como core business da companhia. E quando a gente fala de greenwashing, o greenwashing, ele nada mais é do que uma propaganda enganosa. Então, é quando uma instituição, uma empresa, governo ou até, enfim, usuários usam esse selo de impacto positivo, usam isso como marketing. Então, se vendem uma coisa e da porta para dentro acabam fazendo outra coisa, outras práticas, tá?
E o porquê ESG? Agora eu vou abordar o porquê que as empresas adotam ESG como boas práticas. Então, o primeiro ponto é o menor custo de captação. Então, as empresas com boas práticas ESG captam a custos mais baixos. Esse movimento ele é muito óbvio fora do Brasil. Então, as empresas lá fora elas têm acesso a custos de captação no mercado de capitais relativamente mais baixos do que empresas que não têm bons scores ESG. Então, essas empresas acessam financiamento ali mais barato. Quando a gente fala de múltiplos da companhia, as boas práticas de ESG, essas boas práticas ESG, elas acabam refletindo numa performance melhor de longo prazo da companhia, né, que reflete nos múltiplos da empresa de mercado. Atratividade de investidores. Aqui a gente consegue enxergar nesse primeiro gráfico que a entrada de recursos de fundos ESG nos Estados Unidos vinha a um patamar de mais ou menos 5 bilhões por ano e em 2019 bateu todos os recordes aí de 21 bilhões no ano. Então, em 2020 esse valor é maior ainda, mas isso mostra um crescente interesse dos investidores com essa estratégia ESG, né? Quando a gente fala aqui da distribuição de recursos nesse gráfico de pizza, é muito claro que a Europa tem 72% de todos a entrada desses recursos no primeiro trimestre de 2020, os Estados Unidos tem 22,8% e outros países 4,8%. Então, assim, existe um espaço enorme para o Brasil entrar nesse mapa de investimentos sustentáveis. Quando a gente fala de gerenciamento de riscos, isso aqui foi um estudo performado ali pela BlackRock, num portfólio deles, em que eles compararam, na verdade, 2 portfólios durante a pandemia. Então, durante a crise, um portfólio com baixo score ESG versus um portfólio com alto score ESG, a gente consegue enxergar que o portfólio com alto score ESG performou melhor em quase todos os setores, tá? Então, isso mostra a resiliência das empresas com alto score ESG durante esse momento de crise. Aqui, quando a gente fala de atração e retenção de talentos, o ESG, a sustentabilidade, o ESG, são ferramentas para atração e retenção de talentos. Então, isso aqui a gente conseguiu, foi uma pesquisa do Pacto Global das Nações Unidas, e tem alguns dados interessantes, né? Então, quando a gente olha para recrutamento, 46% das pessoas entrevistadas responderam que sustentabilidade é um fator importante na hora de escolher qual empresa trabalhar. E 73% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam de ter oportunidade de moldar o futuro da sociedade através de negócios. Então, isso mostra o quanto que sustentabilidade e ESG podem ser um fator ali de engajamento para atração e retenção de talentos. Diversidade e inclusão também é uma grande alavanca de performance. Então, os times diversos, eles tomam melhores decisões e até 87% das vezes. É provado que os funcionários, eles se sentem mais à vontade de fazer crítica construtiva, vestir a camisa e interagir com as pessoas quando os times são diversos, né? O que acaba gerando 33% mais chance de sucesso e 35% mais chance de ter um lucro maior, tá? E outro dado importante é que as empresas também, elas acabam relatando uma receita advinda de inovação maior quando comparada com empresas que não têm times diversos. E quando a gente fala de fortalecimento de marca, a gente está num mundo em que a barreira de entrada no mercado ela é muito baixa hoje em dia com a tecnologia. Então, como que a gente consegue captar esses clientes, né? Como a gente consegue estruturar uma marca forte? Essa aqui foi uma pesquisa também que principalmente millennials responderam e 64% dessas pessoas entrevistadas responderam que acreditam que as marcas podem ser uma força poderosa para a mudança e esperam que elas representem a si mesmas e também resolvam problemas sociais. E além disso, 70% das pessoas entrevistadas falaram que estão dispostas a pagar um prêmio por marcas que apoiam reciclagem,
sustentabilidade e são ambientalmente responsáveis. Quando a gente fala de novas oportunidades de negócios, as empresas com boas práticas ESG, elas acabam estando mais abertas, né, e se antecipam a movimentos e demandas globais, como questões climáticas, mudanças demográficas e padrões de demanda. Então, aqui eu trouxe uma questão do crédito de carbono, que é um tema que está super latente hoje em dia, está super em pauta, então é uma possível oportunidade de negócio quando a gente fala principalmente da questão ambiental. E como que esses fatores ESG são incorporados nos produtos financeiros? Eu vou trazer dois exemplos de fundos e também de renda fixa para vocês entenderem um pouco como que funciona essa dinâmica. Então, por exemplo, o Trend ESG Global, ele é composto de 3 ETFs da BlackRock. A BlackRock é uma empresa referência em integração ESG e eles têm, durante a parte de seleção de ativos e seleção de investimentos, eles integram perguntas ESG no questionário para as empresas, eles integram também rating ESG. Então, da mesma maneira que você tem empresas que dão rating de crédito, existem empresas que dão rating de aspectos ESG. Então, da mesma maneira que você tem AAA, B, existe essa mesma escala para empresas com essa visão ESG. Então, vocês têm esse rating também, esse ranking de empresas ESG. Então, esses índices, eles levam em consideração justamente essa empresa de dados, que chama MSCI, que faz essa classificação desses ratings ESG. Então, aqui também, quando a gente fala do Selection ESG Ações, né, que foi um fundo criado pela XP agora há pouco. Dentre essas gestoras brasileiras, as referências são justamente JGP, FAM e Constellation, que são gestoras pioneiras que integram esse processo na análise de investimento. E quando a gente fala de renda fixa, ESG, existem duas principais abordagens. Então, existe o recurso carimbado, que justamente são os títulos temáticos, né, em que a gente fala sobre green bonds, social bonds, sustainable bonds, que são esses títulos em que você emite esse instrumento. E na emissão, você já diz para onde os recursos vão ser destinados. E esses recursos precisam necessariamente ser destinados para algum projeto ecoeficiente ou então social. Enfim, tem que ter alguma dessas vertentes, tá? E existe também esse recurso livre, que é o título ESG pós-fixado. Esse título pós-fixado, ele basicamente é atrelado à meta de sustentabilidade da companhia. Então, você emite um título, uma empresa emite um título, por exemplo, e a taxa de juros cobrada da empresa, ela é atrelada a uma meta de sustentabilidade. Então, por exemplo, a Enel emitiu um título pós-fixado ESG em 2019, e eles atrelaram a meta de matriz energética renovável à remuneração de juros desse título. Então, se a meta não for cumprida até 2021, a empresa paga mais juros para todos os investidores que são detentores daquele recurso. Então, é isso. Eu vou agora deixar a Marina explicar um pouco de como essa abordagem ESG ela é integrada no Private Banking, também em Sustainable Wealth. Então, ela vai explicar um pouco do trabalho incrível que ela está fazendo ali com o Private. Maravilha. Legal. Obrigada, Bia. Meninas, vocês querem, enfim, trazer alguma pergunta, fazer alguma coisa? Só tá reforçando a questão de perguntas, que é um tema realmente assim, que a gente vai acabar abordando algumas coisinhas, né? Mas eu acho que o overview foi bem interessante da Bia, porque a gente trouxe realmente os pilares fundamentais de algo que a gente fala há muitos anos, né? Mas eu acho que a parte mais interessante de tudo foi o boom, né, que a gente teve aí em 2019 e agora em 2020, né?
E eu acho que a grande visão, e aí a gente pode olhar várias empresas tomando iniciativas, né? Então, a gente pode até, sei lá, abordar a própria XP, né, que trouxe a questão da liderança, de ser um pouco mais equânime, né? Então, a gente tem um movimento lá, mulheres, né? Então, o MLHN3, que é como se fosse um ticker de ações, então, que traz realmente algumas discussões que são importantes para a gente ter essa sororidade, né? De ter uma diversidade de opiniões, né? E aí, vis-à-vis, você vai ter os gêneros e vai ter as raças, credos, enfim, o que for, para trazer realmente mais diversidade. Acho que é bacana a gente, talvez, abordar essa mudança, esse mindset, e talvez colocar que, nesse momento agora, como que as empresas lidaram, talvez a gente puder bater esse papo e aí trazer esse racional, as empresas com esses pilares, elas se deram muito melhor durante a pandemia, né? Muitas empresas acabaram nem vendo realmente nada passar, recordes aí de vendas ou de produtividade, enfim, os números realmente mais robustos e mais, diria, eu falo o termo sustentável, né? Mas acho que é mais ou menos isso, né? Então, dá um overview também na prática de private para a gente, Marina, a gente poder trazer um pouquinho sobre como é que as empresas de fato estão trazendo esses temas mais para o nosso mundo e a gente vai tocando assim, bate-papo. Perfeito. Legal também, só fechando, né? Essa pesquisa em que os millennials, né, eles aceitam até pagar um prêmio para aplicar nessas empresas. Isso é uma coisa realmente que eu não sabia e é bem legal, bem interessante nas empresas saberem disso também, né? Legal. Bacana. Eu vou compartilhar alguns slides, não são muitos, mas e aí eu puxo a conversa, tá? A partir deles. Só compartilhar aqui. Se vocês puderem me avisar se vocês estão vendo eles em tela cheia, por favor. Está vendo. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, acho que assim, começando a falar, né, um pouco de porquê desse boom ESG. Então, como a Beatriz falou, esse tema não é novo, a gente vê, né, os primeiros aí fundos gestoras na década de 70, mas o acrônimo, né, ESG, ele foi criado em 2004 pela UNEP-FI, um braço, né, de finanças sustentáveis da ONU, com o propósito de trazer todo o mercado financeiro para essa discussão de que, né, todo investimento tem impacto no mundo, então a gente não pode ignorar, né, o impacto dos investimentos. O entorno que afeta as companhias, né, e o que as companhias geram, tudo precisa ser incorporado, né, na nossa forma de analisar os investimentos. Desde então, né, de 2004 para cá, a gente veio vendo, né, no âmbito das empresas, uma série de transformações e movimentos, né, já dizendo de que esse modelo de capitalismo ele não é sustentável, né, não é ganha-ganha. Então, a gente teve a criação do capitalismo consciente, a criação do Sistema B, que é uma certificação, né, para empresas que tem essa lógica de tratar todas as partes envolvidas, que culminou, né, no ano passado na Business Roundtable, onde os CEOs das principais multinacionais colocaram ali uma série de princípios, né, de como os negócios devem ser conduzidos daqui para frente, né. Do outro lado, a gente teve, e aí, né, para completar essa história, a gente teve, né, acho que como aí um grande abertura dessa década no Fórum Econômico Mundial, né, esse ano em Davos, em que de fato, né, foi feito esse grande chamado para a gente resetar o capitalismo e de fato, né, migrar desse paradigma que inclusive esse ano fez 50 anos, né, que foi essa frase, né, esse texto, na verdade, do Milton Friedman, que coloca, né, a primazia do retorno do acionista acima de tudo. Então, de fato, a gente está vivendo num processo, acho que a gente está vivendo o ápice de uma transição, né, que já vinha acontecendo, mas de fato a gente inaugura essa década nessa transição. E no mercado financeiro, de fato, o mercado ele teve um papel importante como uma das forças de alavanca, né, dessas transições. A partir do momento que o mercado, né, incorpora na sua análise os fatores ambientais e sociais, ele passa uma sinalização para as empresas, né, de que ou vocês vão nessa direção
ou vocês não vão ser bem avaliadas, ou vocês não vão conseguir aqui o meu recurso, né? A gente viu bastante no Brasil, nas notícias aí nos últimos meses também, a saída de investidores estrangeiros, né, de empresas brasileiras, por conta das empresas não estarem aí aderindo ou melhorando, né? Eu acho que nem tem uma questão, principalmente na Europa, né? Se trabalha muito na perspectiva do ativismo, né? Então, eu me engajo como uma empresa, mesmo sabendo que ela não é perfeita, mas eu me engajo e tento ajudar essa empresa a melhorar. E aí eu só saio, né? Eu só excluo essa empresa dos meus investimentos uma vez que eu vejo que essa empresa não está se esforçando para melhorar. Então, o que eu queria dizer é que a gente está, acho que no ápice dessa transição e que foi acelerada, né, ainda mais pela pandemia, e que tem algumas forças alavancadoras, né? Então, já falei aí das forças de transição de mercados, mas também a gente tem essa força dessa nova geração, né, os millennials, geração Z, que vão nos próximos anos receber, herdar mais de 30 trilhões de dólares no maior processo de transferência de riqueza que a gente já viveu no mundo. Então, de fato, a gente tem um processo de dinheiro mudando de mão, né? E aí eu entro aqui um pouco na lógica do private, tá? A gente fez aqui uma pesquisa profunda, né? Não só com os nossos clientes, mas com pessoas, né, de grande patrimônio no Brasil todo, para entender o que está acontecendo, né, de transformação da perspectiva do cliente que tem, né, grande patrimônio. E a gente percebeu que, da mesma forma, né, que empresas e mercado financeiro estão passando por essas transformações profundas, que o nosso cliente de alta renda também está se transformando, né? Então, antes, o que a gente vê é que muito, né, do status ou da riqueza estava simbolizada, né, em eu deixar um legado em termos de patrimônio. E o que a gente está vendo é que agora, cada vez mais, né, patrimônio, claro, é importante, mas não é aquilo que é mais relevante para o cliente, né? Cada vez mais tem essa busca pelo que é mais profundo, pelo que tem mais significado, que é o deixar um legado pessoal e um legado coletivo, né? Então, a gente foi entender, né, como o que antes, o que eu quero dizer é o que a gente está vendo que está tendo uma grande transformação em relação à ideia de riqueza e à relação dos clientes com o dinheiro. E isso muda tudo da perspectiva, né, de investimento. Então, eu estou trazendo bastante atenção para esse slide, porque... Marina, e a maneira como os novos herdeiros vão lidar com... É uma mudança de mindset, de cultura, da acumulação de riqueza, da perpetuidade disso, e de como isso vai continuar com outro mindset, para que essa riqueza ela acabe crescendo mais, né? Isso é uma força que está fazendo com que todos os private banks e wealth managers tenham que se reinventar e está trazendo uma concepção totalmente diferente, que não é mais sobre gestão de patrimônio, é sobre gestão de legado. E por quê, né? E acho que é um dos motivos pelos quais cada vez mais, né, os clientes de alta renda têm procurado investimentos, né, com as preocupações sociais, ambientais e os investimentos de impacto, né? Então, o que a gente está vendo, né, é que se antes, né, para a geração passada, patrimônio era sobre acúmulo de bens, hoje a gente vê que isso já mudou, né? É muito mais sobre quanto eu tenho na conta, né? Então é mais do que eu ter um apartamento próprio, mas eu ter dinheiro investido. E daqui para frente isso vai dar um salto para um outro lugar, que eu não quero só, né, ter dinheiro investido na conta, mas eu quero ser sócio de uma startup, eu quero investir num private equity, eu quero ajudar, né, a expansão e o financiamento, né? Eu quero ser um investidor, um financiador dessa nova economia, que passa aí por tecnologia, que passa por baixo carbono. Então a gente vê uma transição, né? Mesma coisa, né? O capital, antes, né? O capital que importava era o financeiro. Depois a gente viveu aí nos anos 2000 uma revolução do capital que era importante era conhecimento, né? Com conhecimento eu me resolvo e faço aqui minha vida financeira. E agora a gente vê a força do capital social, né? Que são as relações. A sua capacidade de ter redes, ter conexões que te abrem a cabeça com quem você faz negócio junto. E mais que isso, né?
Hoje, aqui em São Paulo, a gente brinca. Hoje você não senta mais na mesa se você não souber falar, né, de sustentabilidade, de impacto social. As pessoas não querem mais saber só qual o seu barco, qual o seu carro, para onde você foi, que hotel você foi nas férias. As pessoas cada vez mais, nas mesas aqui dos grandes empresários, dos grandes investidores, querem saber o que você tem a aportar para a construção desse futuro, né? Então, isso é que está muito ligado a esse terceiro ponto, que o status, né, deixa de ser posse para ser, né, que vivências, então, a possibilidade de eu ir assistir o Obama, né, que não é para qualquer um, e etc. E agora, o impacto, né? Então, quem é legal é quem está, ajudando, se doou na quarentena, está preocupado com o outro, está fazendo um consumo consciente, etc., né? E isso, assim, tem profundos desdobramentos, né, na distinção, né, que não é mais sobre o exclusivo, mas sim o quanto, né, eu tenho um portfólio de investimento, eu tenho acesso a coisas que são feitas para mim, né? E isso requer, né, dos profissionais que atendem, né, esses clientes, ter cada vez uma relação mais holística, né? Então, não é só sobre ser um especialista de investimento, mas sim ser sim um parceiro, né, desse cliente para tudo que ele quer realizar, né, que é esse legado. E é assim que a gente se vê aqui no Private, a gente se vê como a instituição que quer dar a mão para os nossos clientes e juntos, né, nos conduzirmos para esse futuro. E o legado, ele deixa de ser, né, só preservar a história que me trouxe até aqui, mas sim qual a história que eu vou contar daqui para frente, né? E o que meu dinheiro vai falar sobre mim, né? O que eu fiz com esse dinheiro? Então, todas essas transformações aí nos códigos relacionados à riqueza estão mudando profundamente, né, a indústria de wealth management e private banking. E só alguns números, né, aqui, 60% das famílias com grande fortuna, né, diz que fazer investimentos com impacto positivo é algo fundamental para o seu legado. Quase aí 40% dos family offices a nível global já tem a maior parte dos seus ativos, né, alocados em investimentos sustentáveis e de impacto. Né, os millennials aí têm um grande interesse, né, e acham, de fato, acreditam que podem fazer a diferença por meio dos seus investimentos. E mesmo aqui no private, tá? A gente rodou uma pesquisa e aí a gente viu que 73% dos clientes aqui querem, né, que seus investimentos estejam alinhados com impacto positivo. Mais de 50% diz que investiria até 50% do seu portfólio, né, em investimentos sustentáveis e de impacto. E 92,5%, ou seja, aí quase todo mundo tem interesse em saber mais, né, sobre esse tema. E na prática, né, são esses indivíduos, essas famílias de grande patrimônio que têm redirecionado, que têm alavancado, né, toda essa agenda ESG impacto, né? Obviamente, junto com os investidores institucionais, os fundos de pensão e etc. Mas as famílias com grande patrimônio no mundo têm sido super importante para ancorar, né, e possibilitar, né, a criação desse novo ecossistema. Inclusive, existem várias organizações como o The Impact, que reúnem famílias, né, no mundo todo, que estão nessa jornada de, na próxima década, até, né, 2030, ter um portfólio 100%, né, de investimentos ESG impacto, sem perder rentabilidade, etc. Isso vai ser cada vez mais possível. E por que, né, que as famílias ou os clientes aqui de alta renda tomam essa decisão, né, de querer cada vez mais estar expostos, né, a investimentos sustentáveis e impacto? A gente fez, eu trouxe aqui as conclusões, né, de um estudo que foi feito pela Universidade de Zurich com o The Impact, que é a organização que eu comentei, e eles viram aí, né, entrevistando famílias, né, de alta renda no mundo todo, 3 principais motivações. Então, a primeira é que cada vez mais, né, porque eu quero deixar um legado, eu quero que onde eu invisto esteja alinhado com a minha visão de futuro. Então, cada vez mais as famílias querem trazer seus valores, né, e veem a alocação de capital como uma possibilidade, né, de direcionar para onde o capital vai e, portanto, de fazer alguma diferença no mundo. Então, essa busca, né, de se ver refletido no seu portfólio é algo cada vez mais forte, né, nessas famílias. Segundo,
que tem uma coisa bem pragmática, né? Que é o investimento ESG, porque você tem uma visão muito mais ampla e sistêmica do risco, você faz um gerenciamento muito mais assertivo e você tende a escolher ativos mais resilientes, né? Ou seja, mais capazes de se adaptar ao longo do tempo e ao longo aí dessas mudanças nesse mundo cada vez mais incerto e acelerado que a gente está. Então, a gente tem uma perspectiva aí de maior retorno a longo prazo. E o terceiro é que a gente, da mesma forma que a gente está encerrando, né, aí uma fase do mundo, e essa transição justamente porque a gente está ainda com o pé no velho mundo, né, e ainda esse novo mundo ainda não chegou por totalidade, a gente também precisa entender que a gente está fechando um ciclo de geração de riqueza e de valor. Onde a gente ganhou dinheiro no passado, na velha economia, na economia marrom e etc., não vai ser onde vai se ganhar dinheiro no futuro próximo, nessa década. Então, essas famílias começam a ver que as oportunidades de se antecipar, de ganhar dinheiro, estão muito mais atreladas a uma economia de baixo carbono, a energia limpa, a uma nova forma de produzir alimentos, a health tech, né? Então, cada vez mais essas famílias veem que onde estão os desafios sociais e ambientais dessa década, estão também as oportunidades de ganhar dinheiro, né? Porque a gente, de fato, está encerrando um ciclo de geração de riqueza para, de fato, começar um ciclo muito mais coerente com o que o século XXI veio trazer para a gente. E aí, como que tudo isso significa, né? Como que a gente pensa no private aqui, a gestão de portfólio, né? A gente tem um olhar expandido para o portfólio, né? Então, o que a gente entende? Que hoje não dá mais para você montar um portfólio só olhando para os seus objetivos financeiros, ou seja, liquidez, retorno esperado, né? O perfil de risco. Além dos objetivos financeiros, cada vez mais tem a possibilidade de agregar, né, uma outra dimensão, que são os objetivos de impacto, né? Então, eu posso organizar o meu portfólio de um jeito em que, né? Tudo bem, talvez eu tenha aí que tenha uma parcela que eu tenha que manter investimentos tradicionais, porque, assim, não tem muita saída, sei lá, títulos do governo, algumas coisas, assim, que não existe uma alternativa sustentável. Então, mas isso passa a ser um residual, né? Cada vez mais a gente trabalha aqui na transição, né, de portfólios tradicionais para portfólios de alto impacto. Isso significa, né, começar a trazer investimentos responsáveis, então, pelo menos investimentos que mitiguem, né, as externalidades negativas. Depois, se der, né, ir trazendo os investimentos sustentáveis, né, que estão aí buscando gerar benefício para todos os stakeholders. Quando a família tem uma vontade de impacto ainda maior, a gente começa a trazer alguns investimentos de impacto e sempre deixa, né, ali um percentual pequeno para a filantropia, que é cada vez algo também que as famílias com grande patrimônio, né, querem ter um papel aí de doação, etc. Então, cada vez mais a gente tem esse olhar, né, na hora da gente construir um portfólio, a gente vai olhar não só para classes de ativo, né? Então, renda fixa, renda variável, private equity, etc. Mas a gente vai olhar para essas caixinhas, né? Quanto fica para o investimento tradicional, quanto a gente já dá para a gente ter de investimento responsável, sustentável, se vai ter algum investimento de impacto. E para fazer isso, a gente tem uma metodologia proprietária que chama Align, que é justamente, né, remetendo aí essa nossa busca de ter portfólios cada vez mais alinhados a valores e a futuro, que primeiro, entender as motivações do cliente, né? Entender, assim, como aquele patrimônio foi gerado, qual, né, as intenções ou os impactos que ele gostaria de gerar a partir daquele patrimônio. Aí sim, né, quais são os objetivos financeiros, as restrições financeiras. Qual que é a abordagem SG do cliente, né? Porque, como a Bia disse, SG não é preto no branco, são tons de verde. Então, dependendo da sua régua de valor, você não aceita algumas coisas, então você eventualmente faça algumas exclusões. Dependendo da sua régua de valor, você fala, não, eu quero ajudar quem está na transição, então eu vou continuar investindo nas empresas que estão ali numa tendência positiva. Então, é bastante importante a gente entender o olhar SG do cliente, né? A régua dele. Os impactos que ele quer gerar
e sempre com um olhar de futuro, né? Quais são os cenários futuros para cada setor, quais são as megatrends, onde estão as oportunidades, né, ou setores, né, nos quais a gente pode gerar valor, e a gente junta tudo isso e cria uma política de investimento sustentável e de impacto do cliente. Então, o cliente vai ter um documento, one page, no qual ele tem a política, né? Ele tem as coisas que ele quer, o que ele não quer, né? Tanto financeiras quanto não financeiras. E é a partir dessa política, né? A gente vai usar essa política como direcionadora ou da construção do portfólio ou da revisão do portfólio, né? E o que a gente geralmente faz é criar aí um plano de 5 anos para que a gente vá fazer gradualmente a transição, né, de um portfólio tradicional para um portfólio mais alinhado com os objetivos de futuro, de impacto daquele cliente, né? Porque a gente fala que, assim, precisa ser gradual, né? Estamos numa transição, então precisa ser gradual. Então a gente começa, né? Tem uma classe de ativo que tem aí abertura, né? Onde é mais fácil fazer um teste, né? E eventualmente aí substituir um título de renda fixa qualquer por um título verde, um fundo de crédito qualquer para um fundo de crédito, eventualmente, para empresas de mulheres, de baixa renda, um fundo de ação qualquer para um fundo SG. Então, a gente vai fazendo essas transições aos poucos, mas o resultado, né, que a gente visa é que cada vez mais, né, nossos clientes se vejam refletidos, né, no seu portfólio e vejam que, né, onde eles estão alocando está alinhado com o futuro que eles querem fomentar, né? Eu sempre falo isso, né? Que mundo você está nutrindo por meio de seus investimentos? Cada decisão de investimento é um voto de confiança, né, de que aquilo prospere. Então, a gente é responsável pelo que a gente está cativando e prosperando. Então, acho que esse também é um convite aí para trazer muito mais consciência e reflexão, né, sobre em que, né, ou como você está investindo e usar essa possibilidade para fazer seu capital trabalhar, né? Não só mais para mais dinheiro, mas para um mundo bom aí para nós, nossos filhos e netos. Muito legal, Marina. Eu acho que até a parte que é bacana, acho que poderia também complementar, é lógico, quando a gente vê a questão do boom e das pessoas estarem olhando a questão dos investimentos sustentáveis, enfim, com todos os pilares, por conta de uma procura importante, eu acho que você trouxe um aspecto mais humanizado, né? Porque na hora que você começa a tratar essa aplicação desse patrimônio, olhando para o teu legado, né? Aquilo que você vai deixar, né? O que você, quando você parte dessa para melhor, né? Qual é o teu legado? O que você realmente construiu de importante, de impacto positivo? Eu acho que isso é uma ponta bem importante em muitas empresas e muitas famílias, né? Mas às vezes a gente pensa assim, pô, só grandes fortunas que trazem isso, não, né? Quantos arranjos produtivos locais, você vê realmente comunidades se articulando, então todo esse... E óbvio que isso já existe há muito tempo, se não fosse isso, a gente teria uma situação talvez social muito mais complexa, né? Então a gente tem um viés importante que só o Estado não supre, a questão do mercado também, que esse viés mais capitalista não vai suprir, você tem uma iniciativa de terceiro setor que traz realmente algo que é muito importante, e aí você tem várias iniciativas espetaculares aí de mudança de mindset, quantas pessoas que a gente, pô, eu teve a oportunidade de cruzar e falar, poxa, você tá lá da S6, como é que dá para investir com R$100? Claro que você vai comprar ação com R$100, então, às vezes a pessoa, pelo o teu salário ali, coloca um pedacinho investindo, olhando para empresas que fazem sentido, que lá na frente podem estar aplicando. Então, acho que o começar ter um novo olhar para a educação financeira, independente aí do volume que a gente esteja realmente lidando e, de fato, se você tem uma preferência para estar investindo em empresas que você vai ser acionista de uma empresa que tem práticas super interessantes, ou você vai estar investindo em empresas que trabalham com trabalho escravo e está aí na mídia fazendo bobagem, ou está metendo fogo em pasto, para poder criar pasto. Então, assim, a gente acaba vendo isso de maneira muito evidente, de uma preocupação de todos os clientes, todas as pessoas que a gente acaba conversando, e acho que pode explicar um pouquinho desse boom, né? E de como as empresas estão tentando lidar e mudar realmente o mindset, né? E eu achei que é legal de algum ponto que eu acho que até a Bia trouxe, talvez a Marina também, mas assim, pô, empresas ligadas à tecnologia,
emissões de baixo carbono, enfim. E realmente como isso trouxe uma explosão, né, de crescente, como as empresas realmente elas estão trazendo um movimento muito forte, muito robusto, né, muito ligados a essas novas tecnologias, inclusive sociais. Então, eu não sei se talvez é a mesma percepção que vocês tenham, mas a minha percepção ela é muito otimista, olhando aí para os stakeholders, né? Então, todos os agentes ali trabalhando em prol aí de um futuro realmente mais interessante, né? Eu acho que parte de uma premissa bacana de a gente olhar, e aí sim, vários fundos de pensão já dando corte, não vai investir mais em empresa A, B ou C, ou em setor A, B ou C. Tá todo mundo ali tremendo na base para poder tentar se reinventar. Isso é muito bom para todo mundo, né? Eu acho que assim, eu sempre gosto de colocar, né, que isso é uma grande oportunidade, né, para muitos clientes se aproximarem, né, de seus investimentos de uma forma com mais significado, né? Eu vejo muitos clientes que não gostam muito de, sabe, olhar os relatórios consolidados. Eles querem saber o retorno, mas ele não, porque o mundo financeiro, ele não é, né? Ele tem uma série de coisas envolvendo o mundo financeiro. Então, acho que a partir do momento que a gente fala, né, não só, né, de rentabilidade, risco, ou daqueles termos que, né, muito técnicos do mercado, e começa a falar que setores você gostaria de investir, que práticas você gostaria, né, de ver nas empresas que você investe, você amplia a conversa e dá muito mais sentido, né, pro investimento. Então, eu tenho visto, assim, que acho que a gente está conseguindo muito mais proximidade e acho que os clientes estão começando a enxergar o patrimônio deles com outro olhar, sabe? Legal. E até uma pergunta que eu ia fazer, eu acho que acho que até já tem a resposta, mas só para confirmar, né? Muito legal, assim, a XP ela até coloca em alguns fundos a sigla ESG, porque tem essas empresas que têm esse comprometimento, né? Existe algum site ou alguma coisa no mercado que tem alguma listagem dessas empresas, ou ainda apesar de ser um tema muito antigo, ainda é relativamente novo aqui, né, no Brasil? A gente no Brasil tem um desafio, né? A Bia pode aí me complementar, mas tem um desafio aí de dados, né? Então, diferente dos outros países, que, por exemplo, na Europa, hoje 50% dos investimentos já são feitos, né, com SG. Aqui a Ambima tem um levantamento, mas ainda são muito frágeis. E, assim, uma coisa bastante importante em SG, que foi um ponto que a Bia bem colocou, é que ele não é facilmente rotulável. Então, não dá para você, sabe, ir para a lista da XP, ou ir para a lista da Ambima, ou ir para a lista da B3, sem ler a metodologia, sem entender o que eles consideraram. Porque cada um vai considerar aspectos diferentes. E aí você tem que ler o que eles consideraram e ver se aquilo é aderente à sua régua pessoal SG, né? Que foi o que eu falei. Por isso que a importância do cliente ter muito claro o que é importante para ele, né? E no SG, tem diferentes formas, né, de incorporação desses dados, porque o SG nada mais é do que você agregar aos dados financeiros outros tipos de dado para fazer uma melhor análise. Como tem diferentes formas de fazer isso, é muito importante ir na metodologia, entender o que foi considerado, né, e não comprar só pelo nome SG. Inclusive, tem coisas super sérias que não se denominam dessa forma, né? Você quer complementar, Bia? Assim, eu acho que o grande desafio, como no Brasil a gente está no começo dessa jornada, a gente enxerga que o grande desafio é esse disclosure de informações de uma maneira padronizada, porque assim, o que acontece hoje em dia? As empresas, existem todas essas empresas de dados, elas analisam os relatórios de sustentabilidade e dão uma nota baseada nos dados que a empresa está expondo. Então, assim, qual que é o problema? Existem alguns problemas, tá? Então, assim, para citar, o primeiro normalmente a empresa, como a gente não tem uma forma de padronização, existem algumas taxonomias únicas, né? Existem alguns órgãos, algumas maneiras e metodologias de reportar em comum, como o GRI, por exemplo.
Mas a grande maioria das empresas, cada uma reporta o que está indo bem, né? Então, elas não vão pegar justamente aquele ponto incômodo, justamente, né, aquele que é o maior desafio e vai expor isso de uma maneira muito transparente, né? Então, assim, e isso que acontece. Então, as empresas ainda usam esse relatório de sustentabilidade um pouco para acabar vendendo todos os pontos bons, né? Então, eu acho que isso é um ponto 1. Ponto 2 hoje em dia, nos setores que são os mais desafiadores, os setores que passam por mais problemas, é onde a gente encontra a maior quantidade de dados. Então, quando a gente fala de dados de reporting de sustentabilidade e dados de ESG, os setores que passam por maiores dificuldades são os mais cobrados pelos investidores, são os que mais sofrem pressão dos investidores e aí, por consequência, são os que reportam mais coisas, né? E aí, o outro ponto importante também é que, assim, as empresas de dados, se elas não têm visibilidade das informações, elas acabam dando uma nota ruim. Então, assim, às vezes as empresas têm nota ruim porque elas não dão disclosure de informação, não porque as práticas são ruins. Então, tem todo esse education que precisa ser feito, né? E essa conscientização nas empresas para que isso comece a ser reportado de uma maneira única e padronizada e que para todo mundo ter acesso a esses dados, assim, de uma maneira universal, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, principalmente nesse começo aqui no Brasil. E eu acrescentaria, acho que não dá para se basear, né, só nos relatórios, né, integrados ou de sustentabilidade das empresas. E aí eu acho que é um trabalho, né, de dedicação dos assessores, dos banqueiros, dos clientes, de acompanhar as empresas nas mídias sociais, de ler sobre as empresas, né, na qual ele é investidor, para ir criando meio que sua opinião, né, a sua visão sobre como aquela empresa está em relação ao que é importante para você, né? Olhar só o relatório, né, fica uma visão, como a Bia bem colocou, bastante enviesada, né? Porque ali a empresa quer ser a noiva mais bonita, né? Exatamente. Ó, veio uma perguntinha aqui pra gente, aqui, ó. Qual que é o papel que a XP pode ter no estímulo à adoção do GRI and B Corporation pelas empresas? Então, posso falar. Acho que a gente, primeiro, acho que a gente tem feito um processo de education, né? A gente está no começo da jornada também, como XP. Então, acho que a gente tem feito um education interno bastante importante, mas também já tem feito, né? Com o nosso ecossistema. Então, a gente fez um encontro recentemente com CEOs de várias empresas. Inclusive, a gente trouxe, né, a diretora de sustentabilidade da Natura e o CEO da Movida, que as duas são empresas B, né? E a gente falou bastante sobre isso. A gente, né, tá num processo aí de avaliar dentro desses vários pactos e compromissos aqueles que fazem mais sentido aqui para nossa estratégia. E acho que a partir do momento, né, que nossa área aqui de research começa, né, a trazer nas suas análises os pontos ESG, acho que é uma sinalização para as empresas, né, de que a gente está olhando para isso e que elas precisam, né, cada vez mais se trabalhar nessa direção. E aí, assim, eu sou conselheira do GRI, né, sou do Conselho Consultivo, mas tem GRI, tem outras, né, eu acho que daí cada empresa precisa achar aquilo que é mais adequado para si e para o seu setor, né? Porque também tem uma questão setorial mais importante, né? Que é uma palavra que a gente fala muito no mundo ESG, que é a materialidade, né? O que é relevante para cada setor. Dentro, né, dos vários componentes dentro dessas 3 letrinhas ESG, eles não têm o mesmo peso para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer setor, né? Então, é muito importante, não adianta uma mineradora ter mulher no board, ter creche e não fazer nada para melhorar a prática de mineração. Entendeu? Tem hipocrisia, né? Vamos trabalhar naquilo que tem que trabalhar no que é relevante, mas no varejo já é totalmente diferente, né? No varejo, as práticas com os funcionários talvez sejam muito mais relevantes que em outros setores. Então tem muito isso de dar os pesos certos, né? Para cada contexto. Bia, não, só complementando, eu acho que assim, a XP tem
esse papel, né, tá no nosso DNA, democratização de conteúdo e educação. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente estudou um pouco o mercado para ter um pouco de feeling do mercado, e ao invés de criar uma prateleira de produtos ESG, a gente entendeu que nesse primeiro momento é muito importante esse education de todos os elos da cadeia. Então, não só do público geral. Então, a gente já criou esse braço de Research ESG, que vai ser responsável por produzir relatórios, análises e recomendações de investimento com base, incorporando aspectos ESG, mas também a gente está fazendo esse tipo de programa de education que a Marina comentou, então com empresas, com gestores. Então não adianta eu virar e falar assim, a partir de agora eu só tenho gestores ESG na minha plataforma, se os gestores do Brasil, os gestores locais não estão adaptados. Então a gente não pode virar essa chave e esquecer de toda essa fase de adaptação. Então, o Brasil está começando a jornada, vão ter muitas fases, vão ter muitas etapas, entendeu? Então, a gente precisa dessa fase de transição, essa fase de adaptação. Mas, assim, todas as nossas áreas estão trabalhando muito em conjunto com a área de ESG para conseguir ter o contato direto ali com os clientes. Então, a quantidade de empresas que a gente faz reunião para elas fazerem exatamente essas perguntas que foram levantadas é enorme. Então, a gente tem várias reuniões com empresas de mercado de capitais que estão indo a mercado, captar mercado, falando, poxa, eu faço um monte de coisa aqui dentro da minha empresa, mas às vezes eu não tenho uma roupagem ESG, eu não sei vender para o mercado que eu sou ESG, né? Então, às vezes, por exemplo, uma empresa ela tem um pilar social muito forte, mas falta algum olhar ambiental ali para, né, ser uma empresa com, poxa, práticas referência. Então, assim, tem muito isso também. Então, as empresas, elas também estão se adaptando. Elas também estão nessa fase de transição. Muito bem, meninas. A gente está aqui chegando no fim. Tá vendo como eu falei que uma hora passa rápido? A gente vai conversando, a gente nem percebe. E para mim é muito emblemático, porque nós temos aqui 4 grandes mulheres aqui, né? Então a gente fala, vamos falar de ESG, não foi nada muito combinado, não. A gente que acabou calhando, né? Os meninos que nos perdoem, mas é uma das práticas também, né? Dos pilares aí. A gente sabe que no mercado financeiro a gente tem desafios importantes. É muito, muito legal nos vermos aqui, né? Inseridas nesse contexto e, mais uma vez, assim, parabenizar a iniciativa da XP em relação à promoção aí da igualdade, né? De cargos de liderança, enfim, do time, né? 50-50, né, que a gente fala. 50, acho que é bem legal. E para os investidores, a gente tem o trem de lideranças femininas, né? A gente tem aqui um fundo que só investe em empresas com alta participação de mulheres. Futuras líderes, então mulheres empreendedoras e jovens estudantes. Então, assim, é um fundo basicamente de bolsa americana, tá? Então, é um fundo de ações americanas, mas o critério de seleção dessas ações foi justamente ter pelo menos uma mulher no board. Então, esse foi o critério principal, além de performance, retorno financeiro e tal. Então, é um fundo super legal para quem apoia a causa. Bom, muito obrigada aí, os parabéns, né? Estou lendo aqui, a gente tem aqui todo um carinho aí, uma curadoria de tentar trazer temas relevantes. É a primeira live de ESG que a gente está fazendo aqui, né? Então a gente tem uma honra, poxa, esse vocês está trazendo um tema que eu queria muito falar sobre isso. Então eu sempre acho e entendo que se a gente não tiver gente olhando para o futuro, realmente coisas que são relevantes, a gente está fadado aqui aí pro beleléu, né? Não vai ter muito jeito. Então, gente, mega boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença. A Ariane também, minha sócia querida, né? A gente brinca que lá nesse 6 a gente tem... Ali os meninos sofrem, né? Que a maior parte são de mulheres, né? Então, ali... Legal. Ali eles sofrem, mas brincadeiras à parte, é muito bom ter um ambiente diverso, né? E aí, muito legal também as iniciativas e é isso. Vamos ter mais, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada por quem assistiu, pessoal. Obrigada, boa noite.